e aí a reação do bolsonarismo, né? Eles muito revoltados com o Nunes. Você acha que o Nunes é um bolsonarista tímido, ô Josias? Sem dúvida nenhuma, ele tinha a pretensão de arrastar para o seu lado os votos do bolsonarismo em São Paulo, sem se infectar com a rejeição do Bolsonaro, que também não é negligenciável na capital paulista, né? Só que agora mudou o cenário, ele vai ter que fazer a arminha aí, vai ter que se aproximar do Bolsonaro, adotar um discurso um pouco mais próximo dos valores bolsonaristas ou da falta de valores bolsonaristas, né? E o Ricardo Nunes estava com um cronograma montado. Ele achava que a reeleição ia cair no colo, né? Eh, Não tinha rival à direita, contava com a polarização com o Guilherme Boulos à esquerda, tratava o Boulos, grudava no Boulos um selo de radical e apostava que com o contraponto entre a centro-direita e a esquerda representada pelo Boulos, mais o impulso da máquina da prefeitura, ele chegaria ao segundo turno e ali prevaleceria, como sinalizavam as próprias pesquisas feitas por encomenda do comitê do Ricardo Nunes, diziam que no segundo turno ele teria uma vida ainda mais simples, né? Ocorre que ele ganhou um adversário à direita, mais à extrema-direita até, que é o Pablo Marçal, e é um adversário que se revelou portentoso, porque ele não, ao contrário do Ricardo Nunes, que tem um bolsonarismo envergonhado, o Pablo Marçal tem um bolsonarismo escrachado, ainda que a sua devoção ao mito seja oportunista. Ele atacava o Bolsonaro lá em 2022, quando ensaiou uma candidatura à presidência, e não tenha a correspondência. Ele ama o Bolsonaro, mas não é correspondido. O amor retórico dele não é correspondido. Mas ele construiu um cercadinho em São Paulo, um cercadinho bolsonarista sem o Bolsonaro, né? Então ele atraiu, cresceu enormemente junto ao eleitorado bolsonarista. E resta agora ao Ricardo Nunes, que foi quem mais se prejudicou com a ascensão do Bolsonaro, resta a ele dois movimentos. O primeiro, encostar definitivamente a sua candidatura no Bolsonaro. E agora o bolsonarismo envergonhado dele já não resolve o problema, vai ter que sair fazendo arminha, né? E tem que rezar, torcer por um esvaziamento da candidatura do Datena. O Datena também teve um prejuízo com a ascensão do, do Pablo Marçal. Ele caiu aí de 14% para 10%, mas 10% ainda é um percentual expressivo nessa disputa em que nós temos um tríplice empate entre Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Ricardo Nunes, agora em condição numérica inferior à do Pablo Marçal. 10% um pedaço expressivo do eleitorado. E ele, o Datena, tem voto num eleitorado conservador, de baixa renda, tem voto ainda entre os evangélicos, cresceu muito o Pablo Marçal nesse nicho dos evangélicos, e tem votos também, o Datena, entre os Vamos. eleitores de até 2 salários mínimos. Então, essa estratégia que ele tem que adotar, Fabíola, que está esboçando, vai encostar mais no Bolsonaro e vai trabalhar para trazer um voto que ainda está com o Datena e que pode vir para ele. Então, não resta a ele senão mudar a estratégia. Tem que tirar o burro da sombra, o Ricardo Nunes.